do passado e que tirou praticamente a equipe botafoguense do risco do rebaixamento. Com grande satisfação para a gente, muito obrigado pela presença desde já. Boa tarde, seu Jorge. Boa tarde, eu que tenho a agradecer e estou muito honrado de estar aqui. Também com a gente, ao meu lado esquerdo, Wilson Roveri, jornalista, acabou de lançar o seu 5º livro, Filosofia do Boteco. Também uma satisfação muito grande. Obrigado pela presença e boa tarde. Eu que agradeço, William. Estou aqui à disposição, junto com o Jorge, que eu conheço desde 58. Muito tempo, hein? Faz tempo. Ele foi campeão pelo Madureira, num torneio início, numa disputa com o Vasco. Ele, o Naí, que também jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, cobrou pênalti e tal, e decidiu com o Castelo, que era o cobrador de pênalti do Vasco. 58. O Wilson Roveri tem muitas histórias para contar e a gente vai tentar passar um pouquinho para você que está em sintonia com a gente. Você pode participar também pelo telefone. O telefone é 610-4342. Eu repito o telefone que está na tela, 610-4342. O fax é 610-3969. 610-3969. Você pode participar, fazer alguma colocação ao Jorge Vieira e também ao Wilson Roveri. Por que não? Para começar, antes de conversarmos aqui com o Jorge Vieira e também trazer algumas histórias do Wilson Roveri, nós temos uma mensagem de um jogador, Ranieri, que realmente foi uma das grandes figuras da equipe botafoguense durante todo esse campeonato paulista. Foi inclusive o artilheiro da equipe. Ele tem uma homenagem para o senhor, seu Jorge. Acompanha aí. Bom, seu Jorge, eu queria deixar uma mensagem aqui realmente de agradecimento em nome do grupo de jogadores, pela pessoa que o senhor foi, pelo que representou para a gente, por ter acreditado no nosso potencial num momento realmente difícil. E temos certeza que nunca fomos comandados por uma pessoa como o senhor. E eu, particularmente, tenho também a certeza que não vou encontrar uma pessoa igual. E é ruim porque a gente se despede, mas eu fico realmente com uma ótima impressão do senhor. Parabéns pela pessoa que o senhor é e pelo profissional. Frases importantíssimas, hein? Parabéns pelo profissional que é e pela pessoa que é. Eu tenho que agradecer, mas eu acho, e digo isso, o que eu sinto, né? Eu acho que méritos, honrarias e elogios, tudo que possas falar do Botafogo, cabe aos jogadores do Botafogo. Eu penso sempre e digo, o técnico ajuda, o técnico não ganha. Se você não tem homens jogando, se você não tem qualidade, se você não tem um potencial de jogadores que tem esse potencial, você não vai ganhar nada. Por isso, eu devolvo todos os elogios, todas as honrarias que aqui em Ribeirão Preto me prestam para esse grupo de jogadores que bem merece. Houver alguma colocação em cima disso? Estou em cima do muro. Quando o Jorge Vieira chegou na equipe do Botafogo, o time tinha 6 pontos, né? 6 pontos. Ele estava em último lugar do grupo, estava em a mesma pontuação da Ferroviária, mas estava em último lugar por problema de gols, saldo de gols, e assim, estava em 16º lugar. Hoje terminamos na geral em 7º lugar, com 9 clubes atrás de nós. De 6 foi para 41. Agora, eu não estou tanto com o Ranieri nem com o Jorge. Eu acho que o grupo foi bem comandado. Por isso é que ele chegou àquele resultado final. O Jorge eu conheço, é um bom comandante, líder. Ele sabe conversar com os jogadores, sabe usar a linguagem do jogador e sabe também provocar da diretoria a reação que o jogador está esperando. Houve, naturalmente, um trabalho conjunto para chegar a esse resultado. Mas se não houvesse o líder, não chegaria. Porque os jogadores estavam aí antes, né? Apenas o Ranieri é que chegou depois, junto com o Marcelo Fernandes. Mas a verdade é que o Jorge soube falar com eles e tal. E aquela história do bicho, todo mundo aí fala, mas o bicho quem deu foi a diretoria. O Jorge provocou o bicho. Disse que o bicho ia suprir a necessidade do Botafogo na falta de salário. E ninguém acreditava que fosse ganhar tanto bicho. O Botafogo estava mal, vamos dar, sim, vamos dar e tal. Só que depois do terceiro resultado positivo seria em dobro. E os jogadores passaram a ficar muito satisfeitos com os resultados obtidos, né? Porque o bicho era sempre dobrado. Eu acho que isso aí foi uma maneira de provocar os jogadores e a diretoria também se mexeu um pouco mais para que eles continuassem no mesmo ritmo. Isso aí quem faz é quem conhece, né? Nós temos a primeira participação de um telespectador que quer fazer a sua colocação ou a sua pergunta ao Jorge Vieira.
Por isso, vamos atender então ao Márcio. Alô, Márcio. Oi, tudo bom? Tudo bem? Qual a sua colocação ou a sua bem. pergunta ao Jorge Vieira? Primeiro eu queria parabenizar o seu Jorge, né, por ele ser essa pessoa, um profissional, um homem voltado a tudo aquilo que ele faz com grande dedicação e por isso que ele é um homem de sucesso, né? E eu queria fazer uma pergunta para ele, seu Jorge, não estaria faltando para o Botafogo mais material humano, o senhor está entendendo, a nível de contratações, para o senhor desenvolver aquele trabalho que o senhor desenvolveu no passado, que foi tão bom para o Botafogo e para a coletividade, né, para a cidade, ter o Botafogo lá em cima como teve, eu que acompanhei os tempos áureos do Botafogo, o senhor passou essa fase também no comando do Botafogo, não estaria faltando mais material para o senhor trabalhar? Ok, obrigado a participação do Márcio. Jorge Vieira. Bem, Márcio, muito obrigado. Olha, eu acho que nós temos carência na equipe. Nós, claro, precisávamos de reforços. Ninguém é perfeito. E todo grupo tem suas deficiências e nós temos as nossas. Mas o que acontece é o seguinte: esse grupo que eu peguei é o mesmo que eu encontrei. Chegou a um ponto do campeonato que as dificuldades financeiras que a diretoria atravessava eram muito grandes. Eles não tinham como resolvê-las. E o que me adiantava? Pedir jogadores para A, B, C, determinadas posições, o clube contratar e não pagar os que estavam aqui, porque não tinham condição de contratar nem de pagar. O jogador poderia pensar o seguinte, que, bom, se tem dinheiro para contratar, tem dinheiro para me pagar. Então eu preferi moralizá-los dessa maneira, dando apoio. De que apoio? Dizer, não, nós vamos continuar com vocês é que vão me dizer se pode ou não contratar. Se vocês demonstrarem que não precisa contratar, nós não vamos contratar. É claro que as nossas deficiências eram grandes. Nós sabíamos que precisávamos, mas nós tínhamos que primeiro moralizar a prata da casa, o material da casa, porque não poderíamos contratar ninguém que não tínhamos dinheiro. Ok, a participação então do Márcio. Nós temos o Eurípides também, que é comercialino, vai fazer a sua colocação, mas quero dizer que Jorge Vieira foi homenageado ontem, antes da partida, juntamente com o Cocito, que ganhou pela seleção brasileira um torneio lá em Toulon. Os dois foram homenageados antes da partida. O Jorge Vieira também foi homenageado no começo da semana pela Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos. Homenagens justas ao competente Jorge Vieira, não só pela sua presença. Então vamos atender ao telefonema do comercialino Eurípides. Contra o Botafoguense, mas eu nasci aqui e eu quero os dois. E vamos fazer força no próximo ano. Nós temos um grande técnico que não posso admirar, que é o Tinho. Homem de valor, gosto dele. Mas sem moral, esse é homem de rua. E quando eu falo, todo mundo sabe. Eu falo quando o cara merece. Esse cidadão, conversamos uma vez só. Aí ele virou e disse, você é roxo comercialino. Nós conversamos, eu adorei ele. Tá bom. Obrigado, então, Eurípides. A participação do comercialino Eurípides, a gente fica muito feliz. E como o tempo aqui passa voando, a gente tem que aproveitar ao máximo o Jorge Vieira aqui, que não é sempre que nós temos essa grande personalidade já falaram aqui. até mudar o nome do estádio pro Jorge Vieira, dar nome Tudo. de rua, dar título para ele e tal. Tudo isso aí. Na própria reunião claro. na Acre lá, uma placa no Botafogo, né? Já falaram isso aí também. É isso? Mas isso aí tudo é fruto do momento e tal, para reconhecer o trabalho de um grande profissional. Também, Iraque pela primeira vez na Copa do Mundo com o Jorge Vieira, que conseguiu. Arábia o Saudita currículo foi dele é campeão. grande, Algumas coisinhas, né? Nós ficaríamos uma semana para falar aqui do currículo do Jorge Vieira, sem parar, né? México, vários times campeões. Em todos os estados do Brasil, campeão também. Né, aonde eu passei, aqui no Brasil, nos estados, São Paulo, Rio, Paraná, Bahia, Minas, eu tive a felicidade de ser campeão. Passei em todos, fui campeão. Fui campeão na Arábia Saudita, fui campeão no Iraque, no México.
Então eu tenho essa felicidade, porque eu faço isso com amor, eu E a gosto seleção? disso. A seleção. É também, né? Você entrou numa seleção aí da De El Salvador, El Salvador. para classificar para a Copa do Mundo. Então eu faço isso com amor. Quando eu vim para cá, desta vez, a minha família dizia que eu era maluco. Que eu, para vir numa situação dessa, eu não tinha, eu ia expor meu nome. Mas eu, por Ribeirão Preto, podem crer, eu me sinto como se fosse de Ribeirão Preto. Eu vim com uma satisfação imensa e já me sinto saudoso, porque vou ter que regressar ao Rio e sair de Ribeirão Preto. Agora que eu vou desfrutar minhas amizades de Ribeirão Preto e os recantos aprazíveis de Ribeirão Preto, que eu passei 3 meses trabalhando sem... Quase concentrado. Sim, perfeito. Não voltei para o Rio de Janeiro, não fui para lado nenhum, dedicado ao meu trabalho. Agora eu vou desfrutar os amigos